Olá, bem-vindos ao site quadro.com.br. Vamos continuar as nossas aulas sobre citoplasma. Na última aula eu falei sobre o complexo de Golgi e os lisossomos, e agora eu queria dar ênfase em uma das funções dos lisossomos, né, na principal função dos lisossomos, que é a digestão intracelular. Como eu disse para vocês, a digestão intracelular pode ser do tipo heterofágica, quando a célula digere substâncias que estavam externas a ela e ela absorve essas substâncias e digere, ou autofágica, que é a digestão das organelas, das estruturas da própria célula, ok? Falei também que o lisossomo pode ser primário, quando ele está livre no citoplasma e não participa de uma reação de digestão, e secundário, quando ele se funde aí à vesícula que contém o substrato a ser digerido, ok? Bom, então eu fiz aqui para vocês uma grande célula. Nós vamos também dar ênfase aqui à endocitose e à exocitose, tá? Então, fiz aqui, tem o núcleo, aqui o retículo endoplasmático rugoso. Eu falei com vocês que a maior parte das proteínas produzidas no retículo são enviadas através de vesículas para o complexo de Golgi. Aqui, né, nessa superfície, que é a superfície cis do complexo de Golgi, essas vesículas vão se fundir e liberar as proteínas aqui dentro. Essas proteínas vão passando aí através das bolsas do complexo de Golgi até uma face aqui posterior, a face trans, né, e vão ser formadas aqui, ó, vesículas que podem ou ser vesículas com proteínas que serão exportadas, né, no processo aí chamado de secreção, ou então, deixa eu colocar aqui a célula mais no meio da tela. Então, no processo de secreção, ou podem ser proteínas que vão permanecer aí na membrana, que constituem a membrana plasmática, ou serem proteínas digestivas que vão formar aí vesículas que permanecerão no interior da célula, que são os lisossomos, tá? Ok? Bom, e existe um processo chamado de endocitose, em que a célula absorve, através de dobras na membrana, ela absorve substâncias que estão externas a ela, tanto substâncias úteis quanto substâncias que a célula não precisa, e forma aí essa vesícula aqui, que pode receber o nome de fagossomo, se a substância que estiver aqui dentro for substância sólida, ou pinossomo, se a substância que estiver aqui dentro for líquida, ok? O processo de formação do fagossomo é a fagocitose e o processo de formação do pinossomo é a pinocitose, mas os dois são transportes do tipo endocitose, em que a célula absorve substâncias externas, formando aí uma vesícula com a própria membrana. Bom, e aí nós temos aqui, ó, um lisossomo que é primário, que contém enzimas digestivas. O lisossomo vai se fundir ao fagossomo, ok? Ou ao pinossomo, e vai liberar aí no interior dessa vesícula as enzimas digestivas. Como eu disse para vocês também, as substâncias que forem úteis, a célula vai absorver, então vai passar aqui para o citoplasma da célula, e as substâncias que não forem úteis vão ser liberadas aí, vão ser excretadas. Aqui, esse processo de liberação de substâncias que não são úteis é chamado de excreção, tá? A digestão aqui, nesse caso, é uma digestão do tipo heterofágica, né? A célula digeriu aí substâncias que estavam externas a ela, mas pode ser também do tipo autofágica, né? Na autofagia, vamos desenhar aqui, por exemplo, uma mitocôndria. Essa mitocôndria aqui pode ser envolvida por uma membrana, tá? E pode se fundir aí com um lisossomo, que vai liberar aqui as suas enzimas digestivas e destruir aqui, reciclar essa mitocôndria. O que for reaproveitado pela célula vai ser liberado no citoplasma,
e o que não for reaproveitado também vai sofrer aqui, vai passar pelo processo de excreção, vai ser excretado da célula, tá? Por exemplo, um exemplo de autofagia, a autofagia é muito comum nos neurônios, né? Os neurônios são células que são formadas durante a fase da embriogênese, na formação ainda do embrião, e elas não são produzidas ao longo da vida, né? A mesma quantidade de neurônios que é formada, que o bebê tem ao nascer, ele vai ter aí quando ele morrer também, tá? Os neurônios não se dividem. Então, para manter a saúde, para manter a célula jovem, é preciso reciclar aí as organelas que compõem essa célula. Então, a autofagia é muito importante nesse processo, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas e se resolverem exercício também tiverem dúvidas e quiserem enviar para mim, envie através do site quadro.com.br. Um abraço.